Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction e hoje um guia rápido sobre Star Trek Enterprise. Bem, tudo o que acontece? A gente tem alguns membros novos, certo? Lá na nova frota. E eu reparo que muita gente tem uma certa confusão sobre as séries. E são outros canais que têm feito review das séries atuais, como Discovery, Enterprise, se perdem nos reviews porque eles não conhecem a história de umas estrelas. E eles sempre falam a mesma coisa. Ah, mas é muito longo, 700 episódios é muita coisa pra ver, pra eu poder entender. Então eu decidi fazer uma série de 5 vídeos, tá? Tudo bem? Fazendo guia de cada uma das 5 séries antigas de Jornada das Estrelas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar um pouquinho da série, sem spoiler, tudo bem? E vou dar uma lista de episódios recomendados para fazer de 10 episódios de cada série, tá? Então, esse primeiro, Enterprise. Primeira coisa, eu amo Star Trek Enterprise, tá? Eu amo Jornada das Estrelas, né? Mas eu amo Star Trek Enterprise, tá? Mas vamos lá. Até anotei, ó, dessa vez para não errar. Então, gente, ó, Star Trek Enterprise tem 4 temporadas, foi ao ar entre os anos de 2001 e 2005, lá nos Estados Unidos pelo canal UPN, tá? Que é um canal que não existe mais e dizem que muitos problemas de audiência de Star Trek Enterprise vinha da própria UPN ser um canal muito fraco. No Brasil, Star Trek Enterprise passou originalmente no canal a cabo AXN praticamente junto com os Estados Unidos para os padrões da época lá do começo dos anos 2000. Não tô falando que era junto, mas era muito próximo, tá? E hoje a gente tem todos os episódios na Netflix com uma dublagem fantástica e maravilhosa. Os episódios, tá, de Star Trek Enterprise também saíram as 4 temporadas em DVD, então você tem a série completa para você adquirir, apesar que conseguir os DVDs hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil. De qualquer maneira, tá, ela foi criada pelo Rick Berman e pelo Brannon Braga, tá, e diga-se passagem, eles oficialmente foram showrunners das 3 primeiras temporadas, das 4 temporadas teve a série, mas a última temporada quem foi o showrunner na verdade foi um cara chamado Manny Coto, tudo bem? Teve 98 episódios ao todo, tá, e a série girava basicamente em torno dos primeiros passos da humanidade em espaço profundo. Como assim? A Star Trek Enterprise é um prequel à série clássica, que se passa 100 anos antes da série clássica. Então a gente está vendo o universo, tá? Como fica na interação do universo quando os humanos finalmente vão para o espaço, baseados no sonho, tá, do cara que descobriu a dobra espacial, o Dr. Zefan Cochrane, Where No One Has Gone Before, de ir onde nenhum homem jamais esteve. Basicamente os personagens principais da série são o Capitão Archer, tá, o Capitão Jonathan Archer, que é um oficial da Frota Estelar, tá, sonhador, explorador, que sempre quis ir para o espaço. Mas é interessante a gente ver que quando ele finalmente está no espaço, a transformação que o personagem passa da ideia que ele tinha de como seria a exploração espacial, porque ele realmente é. Então você vê ele, certo, encarando uma realidade, tá, da viagem espacial que ele não esperava, mas ele nunca deixa de perder o otimismo que ele tinha e o coração de explorador, que mais tarde ele vai ficar conhecido no universo das Estrelas como o maior explorador do século 22, tá? Encabeçando o trio principal, a gente tem a subcomandante T'Pol, que é uma oficial, tá, do alto comando Vulcano, que está na nave para ajudar, certo, a tripulação do Archer nesses primeiros passos e meio que dá uma espionadinha, tá? E o engenheiro-chefe, o comandante Charles Tucker, certo? É interessante a gente ver, tá, que o Trip, que é o Tucker, tá, ele é a emoção, tá? E a T'Pol, que é a oficial de ciências vulcana, é a razão. Que eles tentaram nessa série refazer o trio Kirk, Spock, McCoy e Diego e Superego que a gente tinha na série clássica com o Archer, a T'Pol e o Trip. Então o Trip é um cara extremamente emotivo, mas absurdamente inteligente e pronto para fazer qualquer coisa, absurdamente leal, e ele já era melhor amigo do Archer antes mesmo, tá, da série. Ainda temos mais 4 personagens principais na série, o Tenente Malcolm Reed, certo, que é o oficial de segurança da nave. Ele
é uma pessoa que vem de uma família de tradição militar, naval inglesa, então ele é muito rígido, demora para ele se soltar com as pessoas, ele acredita em regras. Também vamos ter Roshi Sato, que apesar de ser formada na Academia da Frota, uma alferes, certo, da Academia da Frota, ela não tem muita experiência espacial e ela é um tanto quanto insegura. Porém, a inteligência e habilidade genolinguística dela faz ela ser perfeita para ser oficial de comunicações da nave do Archer numa época antes do Tradutor Universal. E a gente sabe que ela vai ser absurdamente importante para toda a série de Nas pelas realizações que ela vai ter. Ainda temos, tá, o Alferes Travis Mayweather. O Alferes Travis Mayweather, que é o piloto da nave, ele na verdade tem mais experiência espacial que todo mundo da tripulação, incluindo o próprio Capitão Archer, porque ele nasceu e cresceu em cargueiros espaciais. E existiu uma grande pressão da família para ele seguir a tradição e se tornar um capitão de cargueiro. Mas ele, querendo algo maior, vai para a Frota Estelar. Então, ao mesmo tempo que ele tem juventude, certo? Ele tem muita experiência, tá? E finalmente a gente vai ter o Dr. Phlox. O Dr. Phlox está na nave porque ele estava na Terra para um programa de intercâmbio médico e acaba sendo recrutado, mas não recrutado forçadamente, mas recrutado pelo Archer, tá? Para acompanhar a tripulação. O mais interessante do Dr. Phlox é que ele é um denobulano, e o denobulano, tá? Tudo bem, eles têm interações sociais super diferentes, tá? Eles têm uma tecnologia uma sociedade muito mais evoluída que a humana, mas o interessante é que ele tem 3 esposas e cada esposa tem 3 maridos e por aí vai, fazendo com que ele veja de uma sociedade poligâmica. Tá? A exploração do personagem é muito legal. Esses 7 personagens principais estão viajando na Enterprise NX-01, que é a primeira nave de capacidade de espaço profundo da frota e a primeira nave que vai ser da classe NX. Então essa é a classe de naves que vai levar a humanidade para o espaço e seguir, tá, o sonho do Dr. Zefan Cochrane. E eventualmente a gente sabe que a ideia da série era criar, sabe, e vermos a criação da Federação dos Planetas Unidos, tá? O ator principal, tá, a série é encabeçada pelo Scott Bakula, que é uma lenda da ficção científica pelo seu trabalho premiadíssimo, tá, em Contratempos, quando ele fazia o Dr. Sam Baxter, que ele foi indicado ao Emmy pelo papel, ele também ganhou um Globo de Ouro. Ele é fantástico, não tenho o que falar do Archer. Mas então, vamos à lista de episódios que eu já falei muito. Muito bem, gente. O primeiro episódio que eu vou falar pra vocês é o primeiro episódio da série, tá? Só pra avisar. Pra mim, se o episódio tem 2 partes, é um episódio só. Se o episódio tem 3 partes, ainda é um episódio só, por mais que ele tenha nomes diferentes, tudo bem? Então, eu tô trapaceando um pouquinho, afinal, eu aprendi com o Kirk na Kobayashi Maru. Muito bem, gente. Então, primeiro que vocês têm nessa lista de 10 episódios é The Broken Bound, que é o piloto da série em 2 partes, tá? Então, o 101, 102. Pra quem estiver anotando, a gente vai para o The Andorian Incident, o incidente andoriano, que ainda é da primeira temporada, episódio 7, primeiro contato com uma raça super importante. E aí a gente vai para Dear Doctor, tá, que pra mim é o melhor episódio, tá, de Enterprise em termos de filosofia, que esse é o episódio que vai nascer a diretriz primeira, ele é o episódio 13 da primeira temporada. Então a gente vai para a segunda temporada com um episódio chamado Minefield, quando a gente vai ter um primeiro contato com uma raça antagônica, tá, que vai ser os Romulanos. E aí a gente vai para a terceira temporada no episódio Similitude, que eu acho o episódio simplesmente maravilhoso. Eu tentei pegar pelo menos um episódio de cada temporada. O Valdomiro do Sessão 31 me ajudou a elaborar essa lista, tá? Tudo bem, claro, eu fiz, ele foi dando pitaco comigo, eu pedi ajuda dele, ele reviu e tal. Não é exatamente a lista que ele teria feito, tá? Por causa que é uma mistura dos dois, mas dá uma olhada no trabalho dele lá no podcast Sessão 31, que é muito divertido. De qualquer maneira, depois de Similitude, aí a gente vai para a quarta temporada, e aqui eu ultrapassei bastante, tá? Então a gente vai ter um episódio triplo, o 4 da temporada, que continua no 5 e no 6. Borderland, Cold Station and The Oddment, tá? Que é muito importante para o universo de Jornal das Estrelas pela participação, tá? Que vai ter pela implicação que tem das guerras eugênicas. Aí então a gente vai para o episódio 4, 7,
8 e 9, que é o The Forge Awakening em Kirshara, onde essa pequena trilogia vai dar muito contexto pra gente dos vulcanos, ok? E então a gente vai para o episódio Babel 1, United e The Anarchy, o 12, 13 e 14. Essa sequência de episódios vai explicar algo que está por vir, que a gente sabe que vai ter, certo, antes da série clássica, e ele é muito legal para consolidar a série. Finalmente a gente vai para o 15 e o 16, Affliction and Divergence, que é um episódio muito importante para a raça Klingon e explicar as diferentes de visual entre a série clássica e a nova geração. E para você que fala que o visual dos Klingons nunca foi constante, você assiste esse episódio e depois vem falar comigo. Se você gosta dos Klingons de Discovery e acha lindo, maravilhoso, aceite e fala, eu não ligo para troca de aparência. Agora não vem com desculpinha besta, por causa que esse episódio explica perfeitamente por que o visual dos Klingons na série clássica é um, e a partir de 79 até 2005 é outro e ficou constante. A maquiagem evoluiu, mas de 79 a 2005 é o mesmo visual Klingon com uma maquiagem e tecnologia evoluída. E pra fechar, tudo bem, Enterprise, a gente vai ter, tá, 2 episódios, que é o 20 e o 21, Demons e Terra Prime, que pra mim, tá, é o fechamento da série. Ainda existe um outro episódio, o 422, mas ele não se passa dentro dessa cronologia nem dentro desse tempo. Então, de verdade, Terra Prime pra mim sempre funcionou como o último episódio da série. O Menicoto também falou em podcast isso, que pra ele é o último episódio da série, tá? Tudo bem? E, diga-se de passagem, o Brian Braga até chegou a se desculpar pelo This World of Voyagers ter sido o último episódio da série, que ele percebeu anos depois que o episódio não funcionava. Assim, gente, depois de ter feito essa lista, eu percebi que eu precisava de 3 menções honrosas de episódios que são muito bons e eu não coloquei aqui. Então, as 3 menções honrosas são o episódio 16 da primeira temporada, Shuttlepot 1, o episódio 14 da segunda temporada, Estigma, e o episódio 22 da segunda temporada, Cogenitor. Eu recomendo muito que você assista esses 3 episódios, tá? Apesar de não estar na lista dos 10, Shuttlepot 1, Estigma e Cogenitor são episódios lindos, maravilhosos e fantásticos que realmente abraçam, tá, o que é a série e a filosofia de Jornada nas Estrelas. Gente, é claro que se você estiver assistindo, seguindo essa lista e tiver tipo no 3º episódio falando lindo, maravilhoso, volte a assistir tudo, pare e assistir tudo, eu não mando em você, você faz o que você quer, do mesmo jeito que se você estiver assistindo a lista e lá pela metade fala, não aguento mais, ué, você não é obrigado a gostar de nada que os outros gostam, mas se você quer conhecer Star Trek Enterprise e entender a história sem precisar assistir os 98, eu recomendo essa lista pra vocês. Então, gente, é isso aí, dá uma olhada em tudo que a Frota tá fazendo, fique sabendo que agora a gente também está no Spotify, então dá uma olhada lá nos nossos podcasts, certo? Que é a Nova Cast e o Frota Update, que estão em formato podcast para você, e eu vou ficando por aqui. Falou, galera!